Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Estamos aqui novamente eu e Cláudio Couto. Cláudio Couto, enquanto a gente trabalha, eu nasci e fica aí sassaricana, né? Mundo afora. Queria eu estar no lugar dele agora. Pois é. Ultimamente não ando com dinheiro nem para chegar, nem para ir de ônibus a Guarulhos. Imagina pegar um voo. Tem o trem. Não tem dinheiro pro trem nem pro ônibus. Assim, eu posso pedir uma carona ali na estrada, quem sabe. É uma possibilidade. Bem, chegamos a mais um dia desse confronto entre Israel e Irã. Cada dia me impressiona mais, ou talvez nem me impressione mais com essa retórica do Trump, e tudo que ele diz é amazing, wonderful, espetacular. Mais uma vez ele usou todas essas palavras para anunciar um cessar-fogo entre o Irã e Israel, um anúncio que durou menos de 24 horas, porque o Trump hoje disse que está muito descontente com o Irã e Israel, que não respeitaram o cessar-fogo. A gente obviamente vê esse discurso interno, nem sei se cola mais esse discurso interno do Donald Trump, mas o fato é que externamente ninguém dá a mínima para que o Trump diz ou deixa de dizer, ou quando ele define alguma coisa. Mas, Claudio, nós estamos de novo nessa situação que é a seguinte: fica cada vez mais complexo entender exatamente por que os Estados Unidos se tornou assim tão refém de Israel. É uma captura cada vez maior da política norte-americana aos interesses de Israel. Netanyahu, mais uma vez, fez isso durante o governo Biden e continua a fazer. Né? Ele aceita ou diz que vai aceitar certos termos e depois simplesmente faz o contrário, contando sempre que os Estados Unidos vai apoiá-lo, bem como a Europa, como tem acontecido, mas mostra, no meu entender, assim, uma fragilidade cada vez maior também dessa liderança que os Estados Unidos fica aí vociferando, toda hora gritando que é a potência, que é o império, e a gente sabe muito bem que toda vez que alguém é obrigado a dizer que manda, é porque já não manda há muito tempo. Se você precisa gritar, entrar na sala e falar, sou eu que mando, aos berros, quer dizer que você já não manda em mais nada, mas... Olha, Sérgio, eu não sei se há uma diferença tão significativa em relação ao alinhamento muito forte dos governos americanos no plural, né, independentemente de serem governos democratas ou de serem governos republicanos, à política israelense. Isso, na verdade, não é de agora, né? Não é com esse governo de extrema-direita em Israel, que mesmo sendo um governo de extrema-direita, contou com todo o beneplácito possível e imaginável da gestão, né, do Biden, né, que em nenhum momento fez qualquer crítica, qualquer questionamento a todas as atrocidades, né, aos crimes de guerra, aos crimes contra a humanidade, ao genocídio perpetrado por Israel em Gaza, né, e aos crimes contra a humanidade e a violação da lei internacional também perpetrados por Israel na Cisjordânia, né, inclusive com a construção de mais assentamentos, né, com todos os ataques que são feitos à população palestina na Cisjordânia. O problema não é só em Gaza, né, o problema é muito mais amplo. Transcorreu sem o menor atrito durante todo o governo Biden, e se a gente vai para governos anteriores, é a mesma dinâmica que se verifica. Ou seja, há um alinhamento ali, é como se Israel fosse o verdadeiro 51º estado americano, né? Não o Canadá, como o Donald Trump gosta de dizer, mas fosse Israel. Só que um estado que tem uma certa capacidade de seguir sua linha própria, determinando a política nacional, mais do que o contrário. Então, não sei, eu não vejo aí uma grande novidade, né? Eu acho que é mais do mesmo. Existe aí muita coisa já escrita, muita coisa já dita sobre a força do lobby israelense dentro dos Estados Unidos. Eu acho que talvez a diferença mais importante hoje se dê menos, né, de uma maior subserviência, de um maior alinhamento americano com Israel, e muito mais no aumento do custo disso. Eu acho que é talvez aí que esteja a diferença real. Por quê? Porque você tem aí a criação de uma percepção internacional mais forte do que no passado, de que a situação que Israel produz, né, com o apoio americano na Palestina é uma situação de profunda injustiça, que não é aceitável, seja sob a lei do direito internacional, seja sob qualquer princípio ético que se possa imaginar, que se faça aquilo que se faz ali,
em qualquer um desses campos que eu já falei, genocídio, limpeza étnica, apartheid, colonialismo, violência cotidiana, tudo isso, nada disso é justificável, né? E o mundo vai cada vez mais tomando consciência disso. Você tem, inclusive, dentro dos Estados Unidos, um aumento de setores de opinião contrária a esse alinhamento automático do governo americano com Israel, e tudo isso vai produzindo um aumento desse custo. E há uma mudança na opinião pública americana, né? Mais gente dentro da sociedade americana sendo claramente crítico a essa postura. Bem, a gente viu isso recentemente nas grandes manifestações que ocorreram em várias universidades americanas, caso de Colômbia, notadamente, né? E não à toa, um dos pretextos que o governo Trump usa para perseguir o sistema universitário americano é justamente o que seria um alegado antissemitismo, a não proteção aos alunos judeus dessas universidades. Quando não é disso que se trata, né? Ainda que você possa ter tido episódios pontuais, né, de algum tipo de manifestação antissemita, o que a gente viu massivamente acontecendo nas universidades americanas foram demonstrações no sentido de criticar as atrocidades, os crimes, o genocídio e a limpeza étnica cometidos por Israel em Gaza. É disso que se trata, né? E nada mais legítimo num país que não só é uma democracia, como que tem na liberdade de expressão uma das suas grandes bandeiras. Cadê a liberdade de expressão aí? Quer dizer, a liberdade de expressão quando é a meu favor, quando é contra aquilo que eu defendo, aí não vale mais liberdade de expressão? Então não é liberdade de expressão. Então eu acho que é tudo isso que produz essa situação de um custo cada vez mais alto politicamente para o governo americano se manter tão alinhado a Israel. A gente viu recentemente uma pesquisa internacional mostrando que a simpatia de populações em relação aos Estados Unidos piorou em relação a pesquisas anteriores, e também aconteceu em relação a Israel. Dentro do próprio trumpismo, né, do MAGA, há uma divisão, até porque o Trump sempre prometeu, e na verdade ele até cumpriu em certa medida, de que ele não ia se meter numa guerra e que ia cuidar mais dos assuntos internos. A situação interna está complicada, há obviamente um efeito das posições, das políticas adotadas pelo Trump de tarifas que tem se refletido nos preços, e há uma insatisfação. A gente tem visto inclusive o próprio J.D. Vance, que é o vice, tendo uma posição muito discordante do Trump em relação a essa operação no Irã. A gente sabe que o Trump sempre não sai do personagem do apresentador do programa Aprendiz, está lá sempre com muitas frases de efeito, mas no fato é que os Estados Unidos estão num impasse nesse momento. Para dar certo a intenção, o que parece ser a intenção inicial, embora hoje eles neguem, de que o objetivo era fazer uma mudança no regime do Irã, quer dizer, derrubar o regime dos ayatollahs e trocar isso por um governo mais pró-ocidental, isso só seria possível com uma invasão terrestre, o que se vê nessa altura. E mesmo esse ataque que foi feito às usinas nucleares, até agora também não está muito claro qual o efeito real disso. Aparentemente, pouco. E o que levou isso, no fundo? Levou ao que se imaginava que ia acontecer, que é o Irã se retirar do acordo de não proliferação. Eu, Cláudio Couto, continuo, acho que a gente falou isso no programa passado, eu acho que assim, não vejo muito como esse teatro atual desse conflito e muito além do que está acontecendo, um bombardeio aqui, um bombardeio ali, não acho que isso vá se agravar além disso. O que eu imagino é que você vai ter o efeito que você teve de outros movimentos como esse, como quando teve a invasão do Iraque, do Afeganistão, é um efeito de médio prazo, de tornar o mundo mais inseguro. De novo, estamos lançados num ambiente de incerteza e de riscos crescentes para a conformação mundial e até para qualquer tipo de estabilidade ou de paz. Quais as consequências que você tem observado desse confronto? Olha, Sérgio, a primeira questão que acho que a gente tem que tratar sobre esse ponto diz respeito a essa tentativa, e anunciada, inclusive, pelo governo americano, tanto pelo Trump como depois pela porta-voz, de que havia ali um interesse de mudar o regime. Depois ele desconversou um pouco com relação a isso, mas foi a primeira afirmação. E eu lembraria que já houve um caso anterior de interferência americana no caso do Irã, no sentido de produzir uma mudança de regime. Já faz tempo, foi os Estados Unidos junto com o Reino Unido em 1950, né? Naquele momento você tem ali Mohammad Mossadegh, que era uma liderança nacionalista, democraticamente eleita no Irã, e que na defesa dos interesses do país começou a contrariar interesses norte-americanos e britânicos, sobretudo
referentes ao petróleo, né? Você tinha uma grande companhia britânica que era monopolista ali na exploração de petróleo no Irã naquele momento, e a ideia era justamente mudar esse estado de coisas e aumentar a receita do petróleo para o próprio país. Resultado disso foi um golpe de Estado, né, com apoio americano e britânico, que restaurou ali o governo do Shah, né, do Shah Reza Pahlavi. Né? E isso aí durou como uma ditadura atroz, diga-se de passagem, mas muito alinhada aos interesses americanos e britânicos até o final dos anos 70, quando finalmente você vai ter ali em 79 a Revolução Islâmica, né, que enfim, derruba a ditadura do Shah, né, o Shah vai embora, se exila nos Estados Unidos, né, e dali para frente o que a gente tem é essa República Islâmica, né, implantada no Irã, com o comando dos ayatollahs, primeiro o Ayatollah Khomeini, né, depois agora o Ayatollah Khamenei, mas é isso que se produziu como resultado dessa interferência. Então, olha que curioso, né, não deu certo, acabou o tiro saindo pela culatra, né, acabou produzindo na realidade uma situação em que você tem um governo hostil aos Estados Unidos como o backlash, né, como a rebordosa daquela interferência americana no sentido de produzir mudança do regime. E agora o pessoal vem de novo com esse tipo de conversa. Né? Nada garante que isso vai dar muito certo. Primeiro, não sabemos se vão conseguir derrubar. Né? Você colocou isso, né? Sem uma ocupação militar por terra, algo dessa natureza, fica muito difícil você derrubar o regime. Né? Você teria que ter um levante interno. Não parece haver isso no momento, e até talvez pelo contrário, né? Por conta dos ataques, você começa a criar uma situação dentro da sociedade iraniana de uma certa unidade em torno da defesa do país. Né? Você reforça o nacionalismo daquela população, mesmo que ela possa ter uma série de problemas com relação ao regime que vigora no Irã. Nada disso parece que vai dando muito certo até agora. Então esse eu acho que é um primeiro ponto. Um segundo ponto, há também, evidentemente, uma posição do governo norte-americano em contrariedade àquilo que foi a promessa que o Trump fez já lá no seu primeiro mandato, e lá ali ele até conseguiu conduzir mais ou menos, mas também havia feito no segundo mandato, de que os Estados Unidos não se meteriam mais em guerras mundo afora. Claro que ninguém, no gozo da sua plena faculdade mental, levou a sério aquela promessa que o Trump fez de que acabaria com a guerra entre Rússia e Ucrânia, né, em 48 horas com base num telefonema. Ninguém poderia levar isso a sério e, de fato, isso não funcionou. Não só não funcionou, como a gente teve depois esse desdobramento, né, que é o ataque israelense ao Irã e a entrada direta dos Estados Unidos nesse tipo de confronto, usando pela primeira vez certos armamentos, no caso aquela super bomba, né, que perfura a rocha, perfura o solo para poder destruir instalações subterrâneas, pela primeira vez os Estados Unidos usando isso. Então a promessa foi rompida. Os Estados Unidos entraram numa guerra. Claro que não mandaram tropas, você não teve aquela cena, né, de caixões com soldados americanos chegando aos Estados Unidos, né, como baixas de guerra, mas você tem, de qualquer maneira, uma ruptura daquele compromisso que o Trump assumiu de que os Estados Unidos ficariam fora de conflitos dessa natureza. Né? O que decorre de um primeiro ponto, né, que a gente tratou aqui, que foi justamente a questão de que os Estados Unidos são tão alinhados com Israel que é muito difícil eles não acompanharem Israel nas suas aventuras e nas suas atrocidades, né? Eu acho também que há um pano de fundo que é uma tentativa de não só destruir ou enfraquecer a um ponto máximo um país que é o único que consegue se organizar de alguma forma e de dar apoio a movimentos que contêm esse ímpeto colonialista, imperialista de Israel, mas também há uma tentativa ali de conter a aproximação de países do Oriente Médio com os BRICS, então Rússia e China basicamente, mas muito a China. Lembrando, por exemplo, que a China tem um acordo com o Irã de oferta de infraestrutura, há já uma ferrovia que vai da China até o Irã, há promessas de investimento em infraestrutura em troca de compra de petróleo, há os interesses da Rússia, o que acaba também se refletindo na outra guerra que ele queria acabar. Né? Obviamente, esse ataque ao Irã, que fere diretamente os interesses de Moscou e da Rússia, vão se refletir em qualquer possibilidade também de acordo a essa altura do campeonato na Ucrânia. Também, de qualquer forma, você lembrou muito bem o que os Estados Unidos fizeram no Irã. Obviamente, a Revolução Islâmica é fruto daquela intervenção norte-americana nos anos 50, e a gente também viu o que aconteceu no Afeganistão,
está acontecendo na Síria e aconteceu no próprio Iraque. Os Estados Unidos, por algum tempo, vai continuar tratando esse novo presidente da Síria como se fosse um democrata, mas a gente sabe muito bem o que ele fazia no verão passado, né? Então, todas as intervenções têm sido esse tiro pela culatra. Eles, na verdade, têm tornado para os Estados Unidos e para Israel aquela região tanto quanto mais conflituosa e mais complicada. Agora, repito, eu acho que em algum momento a gente vai ter um cessar-fogo sem que nenhum objetivo tenha sido atingido. Digo, objetivos de Israel e dos Estados Unidos. Matou lá alguns generais, matou lá gente da Guarda Revolucionária, mas o efeito final, que é desmobilizar a capacidade de produção do Irã e, ao mesmo tempo, provocar algum tumulto interno para que você tenha uma mudança. Você colocou muito bem, Cláudio Couto, nesse momento há uma reação da sociedade iraniana de autoproteção e, portanto, vamos defendendo, há um crescimento do nacionalismo, foi um ataque que só serviu, obviamente, para o Netanyahu também ganhar mais um tempo, mais uma sobrevida, que é o plano que ele tem, né? Quanto mais conflitos ele inventar para Israel, mais tempo ele ficará no poder. O que aconteceu? Ele atacou na sexta, na quarta o parlamento tinha, por pouco, livrado ele de uma moção feita pela oposição, e na sexta-feira, depois do ataque, a oposição disse, isso não é hora de fazer política, também aquelas frases inúteis. Não é hora de fazer política. Né? E vamos nos unir nesse ataque. Aliás, Cláudio, eu queria ressaltar um ponto aqui. O Haaretz é talvez o jornal no mundo mais crítico ao governo de Israel, pensando na mídia ocidental. Que é um jornal israelense, né? Que você quer ter uma informação mais crítica, com alguma fundamentação, que não seja só uma juntada de propaganda a favor de Israel, é melhor ler o Haaretz, que tem feito coisas muito contundentes. E um desses textos que eu li essa semana foi isso. Toda vez que Israel se entra num conflito, há um apoio maciço nos primeiros dias da população, que depois deságua numa frustração geral, já que você torna a situação mais complicada e mantém o país nessa tensão. É o que está se vendo de novo, porque esse recuo do próprio Netanyahu esses dias disse, nunca tivemos o objetivo de mudar o regime. Não foi o que estava se dizendo nas primeiras horas desse ataque na sexta-feira, né? E de repente agora é isso, não é mais isso. Não, essa não era a nossa intenção. Nossa intenção, como sempre, era a história de desarmar a bomba do Irã. Então é esse ponto, né? Vamos ver aí os desdobramentos nos próximos dias. Tá um jogo de perde-perde no fundo, né? Você ataca aqui, joga uma bomba ali, mas isso não altera muito o cenário geral. Enquanto isso, aqui voltando ao Brasil, Cláudio Couto, nós temos a cariação hoje. Dessa vez o Supremo e o ministro Alexandre de Moraes decidiram que essa cariação não será nem transmitida e muito menos gravada. Nós teremos essa cariação entre o Braga Neto e o Mauro Cid. Infelizmente, não teremos a oportunidade de ver esse momento, que deve ser um momento muito interessante, do ponto de vista assim, de animação das nossas vidas, né, para entender um pouco mais. Fora isso, não sei exatamente o que essa. Não me parece que essa cariação Braga Neto e Mauro Cid tenha o potencial de mudar para o Braga Neto, né? Que tem as evidências, continuam aparecendo evidências de que o Braga Neto foi muito mais do que um apoiador, ele era exatamente talvez o grande organizador da tentativa de golpe. Agora, o que você acha que a gente pode sair desse confronto, esse tete-a-tete entre o Braga Neto e o Mauro Cid? Eu concordo com você que é muito pouco provável que essa cariação mude muito o cenário, né? Porque mesmo que, digamos, caísse por terra aquela afirmação do Cid, né, aquela acusação de que o Braga Neto entregou para ele um montante volumoso ali de dinheiro, né, para financiar as atividades do golpe dentro de uma caixa de vinho, suponhamos que isso não se prove verdadeiro, você tem uma série de outras provas contra o Braga Neto. Por exemplo, as mensagens, né, que ele trocou com alguns dos seus colegas de farda, ainda que alguns de farda convertida em pijama, relacionadas à pressão que se pretendia exercer sobre os comandantes das forças para que eles aderissem ao golpe. Aqueles comentários, por exemplo, que ele diz em relação ao Arruda, né, de que, olha, um verdadeiro combatente não foge à luta, não amarela, né, falando que era preciso fazer pressão sobre o Batista Júnior e sobre a sua família. Veja, todas essas mensagens que
né, ele escreveu, que ele afirmou que era preciso agir. É evidente que nesse caso, isso compromete, eu diria de forma cabal, definitiva, o Braga Neto do ponto de vista da sua atuação na tentativa de golpe, né. Então, se levou o dinheiro ou não levou o dinheiro, porque no fundo é disso que se trata, né, esse é o grande questionamento. E se o Cid saiu mais cedo ou mais tarde de uma reunião, nada disso vai alterar os demais fatos. Então me parece que, né, claro, é uma tentativa que a defesa dele faz, né, e a defesa tenta o que dá para fazer, inclusive porque interessa desacreditar a delação do Cid, mas volto a insistir, para além da delação do Cid, você tem uma série de outras evidências aí que mostram a participação do Braga Neto na tentativa de golpe, mas é essa tentativa. Eu acho que pode mais ser ruim para o Cid do que bom para o Braga Neto, porque o Cid já está enroscado com a história do uso do Instagram para falar da delação com terceiros, porque inclusive apareceu agora a informação de que a conta, né, que foi usada, aquela conta com o nome da esposa do Cid, para fazer esse tipo de comunicação, ela foi criada com o e-mail do Cid, né, inclusive cujo usuário, é uma conta criada já bons anos antes, faz aniversário no mesmo dia do Cid, ou seja, tudo indica que é uma conta do Cid mesmo, né, que ele usou para se comunicar se camuflando. Então, cá entre nós, eu acho que o Cid pode realmente se enrolar, ele pode perder benefícios grandes que a delação poderia levar para ele, mas acho que a contribuição que ele deu de um lado e as provas que estão para além dessa contribuição de outro, elas são suficientes para resolver o problema e condenar aí todos esses participantes da tentativa de golpe, né, que acredito eu, ainda nesse ano devem pegar uma cana brava. Isso tudo continua essa chincana, também um grande apoio de parte da mídia. A gente viu, por exemplo, esses dias essa história de novo a história, agora é uma recriação da história do batom. Então as manchetes diziam: homem que roubou a bola autografada por Neymar pega 17 anos, como se ele tivesse feito só isso. Tá no meio daquela confusão, entrou lá É, e pegou a bola do Neymar. Eu até diria, Cláudio Couto, que roubar, diante de tudo que você tinha ali de interessante para roubar, você roubar uma bola autografada por Neymar é um agravante. Assim, você vai ser punido porque você quis 5 anos porque você roubou uma bola autografada pelo Neymar. Só por isso. eu diria que talvez ele devia ser um atenuante. Talvez, né? Nos livrou o Palácio dessa. É verdade. Um atenuante. Se fosse uma bola autografada pelo Pelé, seria um agravante, mas uma bola autografada pelo Neymar é um atenuante. É verdade, é verdade. Podia até deixar com ele, fica aí. Você vai ficar preso Fica com a bola. e a bola fica com a bola aí. Com você é verdade, você tem razão. Um Exato. atenuante. Mas é de novo essa história. E também tive agora o juiz que soltou o sujeito que quebrou o relógio lá, Esse caso é mais sério. disse que ele cometeu um erro. Mas isso também virou uma desculpa, assim, você faz essas coisas, eu cometi um erro. Só faltou ele usar a expressão de Sérgio Moro, peço escusas. É isso, peço escusas, é isso, é isso. Bem, a gente também entrou nessa semana aí do São João, festividades pelo Brasil inteiro, obviamente, isso acabou dando uma trégua para o governo no Congresso, o Congresso está esvaziado, cada deputado parlamentar aí na sua base acompanhando as festas, mas a situação continua muito, muito complexa para o governo. Não há ainda uma definição de como vai se resolver essa história do IOF. Havia aquela decisão, né, de dar urgência à derrubada da MP e do decreto, que acabou sendo adiado, e também nós estamos nesse impasse aí em relação à isenção do imposto de renda até R$ 5.000. O projeto está na mão do Arthur Lira, para mim está andando, mas é uma proposta também de atenuar, né, aumentar a faixa, tirar dos 50, para quem vai pagar. Lembrando que, como compensação para as perdas de arrecadação com isenção até 5 mil, o governo tinha proposto um aumento de imposto para quem ganha de R$ 50.000 por mês em diante. A proposta é agora limitar isso a partir de 100 ou R$ 150.000. É uma discussão que está aí, mas o fato é que tudo indica que, bem, o governo também acabou fazendo nos últimos dias aí, antes das festas juninas, uma liberação enorme de emendas. Havia muita insatisfação em relação
a esse ponto, acabou liberando aí o pagamento de várias emendas, mas não se sabe ainda qual será o efeito. O fato é que eu não vejo exatamente como o governo vai se livrar dessa e se o Congresso não vai acabar impondo ao governo cortes mais drásticos de programas sociais ou de repasses para alguns setores da economia, obrigando o governo a fazer um corte ainda maior do que já tinha sido anunciado. De qualquer forma, nós estamos nesse momento em que o governo mostra uma enorme dificuldade de chegar a algum acordo, de uma base, se é que ele existe, que sempre foi muito frágil, mas que agora parece ter entrado de cabeça na campanha 2026. E agora virou uma espécie de salve-se quem puder. Não, Couto? Eu acho que é isso mesmo, né. Eu acho primeiro, né, que esse é um debate que seria interessante o governo fazer de maneira mais assertiva, né. Há levantamentos que foram feitos recentemente mostrando que esse foi um dos raros momentos em que o governo conseguiu, ao travar o debate sobre um tema, ter vantagem nas redes. Essa questão tributária. E é particularmente importante porque, de um lado, né, isso virou uma espécie de calcanhar de Aquiles do governo. Ah, um governo que só quer aumentar impostos e tudo mais, né? E o apelido que resolveram dar para o Haddad, de que seria o Taxade. Só que o que está em jogo aqui me parece que é uma outra questão. É de justiça tributária, né? É que pague imposto quem não paga. É que pague imposto quem é mais rico, para que os mais pobres não paguem imposto ou paguem menos. Porque também fica parecendo, às vezes, que quer se taxar os ricos no Brasil só porque eles são ricos. Não. É porque, proporcionalmente, o Brasil é um dos países mais vexaminosos na taxação de renda e patrimônio. Sim, Em média, os muito ricos no Brasil pagam 2% por conta de um monte de isenções e de leis que permitem eles fazerem o que eles chamam de planejamento tributário, que não deixa de ser só uma, uma sonegação. E lembrando que o Brasil, ao lado da Estônia e da Letônia, são os únicos países que, por exemplo, não cobram imposto sobre lucros e dividendos. pois é. Eu acho que é esse que tem que ser o debate. É esse que tem que ser o debate. A questão ali da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, já foi mostrado que isso é um ponto forte a favor do governo. O governo tem que, na realidade, colocar essas discussões todas no mesmo contexto e ir a público falar disso. Né, o ministro Fernando Haddad devia gravar vídeos para serem postados nas redes sociais defendendo essa questão. O presidente Lula deveria fazer o mesmo. Porque senão fica uma situação de um lado, né, muito confortável para certos setores do Congresso Nacional, seja de partidos que têm ministros, mas que, volto a insistir nisso, partido com ministro não é mais partido da base. Partido com ministro é partido com ministro. Né? Porque quando você dá lá um ministério para o União Brasil, dá um ministério para os Republicanos, dá um ministério para o PP, dá um ministério para o MDB, você não está garantindo que esse partido seja um partido da sua base, que vote ali de forma massiva com você. Não, você consegue levar alguns votos desse partido. Isso é política de redução de danos, não é política de constituição de base. Mudou o presidencialismo de coalizão. Então, esse é o primeiro ponto. E aí esses partidos ficam muito confortáveis, acusando o governo de querer aumentar imposto, taxar, de não sei o quê. Bota em contexto. O que eles estão defendendo na realidade? Estão defendendo privilégios dos mais ricos, dos que não contribuem como deveriam contribuir e como contribuem em qualquer país civilizado do planeta. Mas no Brasil não é assim. Na Letônia e na Estônia, de boa maneira, também não, como você apontou. Porque no Brasil a gente tem um dos sistemas tributários mais regressivos do mundo, que favorecem os ricos em detrimento da população mais pobre. E se o governo entabular essa discussão, acho que ele pode ter uma dupla vantagem. De um lado, ele se coloca de maneira mais positiva no debate público, de outro, ele sai da defensiva dessa relação com o Congresso por uma posição de forçar o Congresso a ter que discutir isso com mais seriedade. Porque senão vai perder. A perda já está contabilizada se o governo ficar nessa inércia. Porque parece que nesse caso o governo tem que, veja, não é atacar pessoalmente os congressistas, né, achincalhar o Congresso, não, mas é debater o tema e debater de forma muito assertiva, tratar do assunto menos do que trata das pessoas, mas colocar o assunto em questão. E acho que se o governo não fizer isso, e aí é uma das questões de estratégia de comunicação, mas é fazer política também. Se o governo fizer isso, acho que ele pode, em boa medida, sair dessa posição desconfortável, né? Porque você colocou, né? Os muito ricos pagam, né, uma parcela ínfima de imposto.
né? Por quê? Porque tem leis a seu favor, e essas leis foram aprovadas ao longo dos anos no Congresso, né? E hoje a gente tem a discussão sobre a redução dessas despesas tributárias, né, que são justamente aquelas advindas da não cobrança de imposto sobre áreas em que o imposto deveria ser cobrado, e aí os outros que não têm essas isenções pagam por aqueles que não estão pagando, né? No fundo é disso que se trata, é um problema distributivo. Se um não paga, o outro tem que pagar. Então, se o rico não paga, é o pobre que paga. E aí o governo tem que entrar nessa discussão. Eu acho que tem aí um trunfo que pode ser utilizado. Mas acho que está havendo muita timidez do governo, né? O governo é muito tímido. O presidente, inclusive, precisa sair a campo para fazer política. O presidente está muito tímido. O governo não tem ainda uma marca. Está aí uma marca possível. O governo que faz justiça tributária, né? E isso pode ser um elemento importante, inclusive já avisando a disputa para 2026. Claudio Couto, esse é um ponto importante, porque, na verdade, nenhum governo ao longo do Brasil, nenhum governo progressista conseguiu explicar para a população que o orçamento, na verdade, é uma disputa de classe. Ou seja, é um dinheiro finito que é dividido. Se alguém ganha, alguém perde. Alguém paga e alguém leva. E o que a gente tem visto ao longo do tempo no Brasil, desde o fim da ditadura, já era muito ruim, mas se foi piorando, com todos os remendos que foram feitos depois da Constituição, é que você tem cada vez mais renda sendo repassada para a mão de quem tem mais dinheiro. E olha, o sistema é perfeito, porque você tem uma taxa de juros hoje que premia, na verdade, premia o rentista. Não há nenhuma razão técnica para o Brasil ter hoje 15% de juros básicos ao ano, e ao mesmo tempo você tem uma série de subsídios e descontos que esse rentista acaba levando. Por isso que você tem grande parte, por exemplo, do setor produtivo como a indústria, que não se posiciona claramente sobre isso, porque se ela perde um lado na produção, o grande efeito da taxa de juros e dessa má distribuição da carga tributária brasileira sobre a produção, ela ganha no outro ponto, que os industriais, os donos das empresas, os acionistas, levam dinheiro de outra forma com vários benefícios tributários que existem ao longo do tempo. E eu queria ressaltar um ponto, teremos até uma reportagem na edição dessa semana de Carta Capital, um dos grupos mais ferrenhamente de oposição hoje ao governo é a bancada ruralista, que agora reclama de uma taxação que seria feita sobre o lucro dos títulos lançados para captação de dinheiro no setor agrícola, as tais LCAs. Bem, esse setor está pedindo 600 bilhões de reais do Plano Safra. No ano passado, o governo já fez um plano de 400 bilhões, que foi o maior da história. Isso quer dizer, o Plano Safra, juros baixíssimos, né, em relação ao resto do que a economia, a indústria, os serviços e o comércio acaba tendo que buscar no mercado financeiro, salvo quem tem acesso ao BNDES. Ao mesmo tempo, pagam, por exemplo, o ITR, que é uma espécie de IPTU das propriedades rurais, é ridículo no Brasil. É um setor que gera pouquíssimo emprego, tem uma concentração de renda altíssima, tem um monte de isenção tributária, além de ter um plano safra desse tamanho. E, além de tudo, hoje tem uma inadimplência altíssima. E esse setor aí, o agro é pop, o agro não sei o quê, a gente precisa lembrar o seguinte: sem esse tamanho de subsídio para o setor agrícola brasileiro, que eu até acho que tem que existir, vis-à-vis o que faz o resto do mundo, em comparação ao que faz o resto do mundo, é um setor importante para a balança comercial, mas eu acho que tem uma coisa meio excessiva e um poder também cada vez maior para fazer o que eles estão fazendo, não só barrando essas iniciativas, mas, por exemplo, fazendo o que fizeram com as leis ambientais. E é engraçado porque eu vi nessa discussão, né, sobre a tributação dos LCAs e LCIs, né, gente dizendo assim: mas vai tributar esse setor, é um setor que está dando certo. O ponto não é esse. Aliás, a gente poderia dizer, justamente porque é um setor que está dando certo, ele pode dar a sua contribuição. E veja, não é você taxar o fundo, o ganho do fundo, não é nem o estoque, em 5%, que é um imposto muito baixinho, que vai tornar isso inviável, esse financiamento. Você só vai garantir que haja alguma contribuição para o país do ponto de vista das suas contas, de um setor que não paga nada. Então, é engraçado, né? Quando o setor dá certo, alguém vem e defende o privilégio. Esse mesmo alguém que, quando se trata
dos mais pobres, trata do benefício de prestação continuada, do reajuste do salário mínimo, do Bolsa Família, né, dos gastos em educação, do gasto... Ele fala, não, aí tem que cortar. Aí vem aí um cidadão a público e diz que o Bolsa Família estimula a vagabundagem, né, o tal do rei do ovo, né, que deu uma entrevista escandalosa falando esse tipo de coisa. E alguns, né, até certos setores da imprensa, né, vinculados ao mercado financeiro, que vem com isso, não, o setor está dando certo, então por que vai cobrar imposto? Olha, é difícil, né, travar esse debate, porque no fim das contas você tem muito sofisma sendo apresentado aí. E o ponto, acho que você colocou, é uma questão de justiça distributiva, de enfrentamentos entre interesses, né? E acho que o governo precisa pautar isso. Se ele não pautar isso, neste momento, ele vai só pagar o custo político de uma derrota, não só do ponto de vista de ser derrotado na aprovação ou não da matéria, e ele vai ser derrotado se nada fizer, como do ponto de vista de aparecer para o público como aquele que só defendia aumento de imposto e mais nada, em vez de defender um processo redistributivo. Eu acho que é esse o debate que está sendo posto. E claro que isso que afeta inclusive o agronegócio, mas também o setor imobiliário, né, é isso que está em jogo nesse momento. Vamos ver o que acontece aí depois das festas juninas, se é que alguém voltará, vamos dizer assim, tocado, se é que o governo também vai resolver, vamos dizer assim, vai fazer uma festa junina para o Congresso, para ver se o Congresso apoia certas medidas. Cláudio Couto, estamos aqui, chegamos a mais um fim do Política na Veia, lembrando que toda semana temos um episódio novo, e é isso. Então agradeço quem nos acompanhou até agora, e Cláudio Couto, obrigado mais uma vez por dividir esse programa comigo. Obrigado a você, Sérgio. Prazer de novo ter essa conversa. Vamos ver se na semana que vem o Nassif está conosco. De algum ponto do planeta, mas que esteja conosco, né? Exatamente. Exatamente.